mundo, porque todo mundo hoje é neurótico. As estatísticas americanas dizem que em cada 10 cidadãos, 7 são neuróticos, mas que os outros 3 não fiquem contentes não, eles chegarão lá. A maioria de nós é neurótica. A neurose é uma manifestação de estresse, e nós somos vítimas de muitos estresses, problemas de natureza psicossocial, socioeconômica, psicomoral, sociocomportamental. Somos escravos do relógio, dos deveres, e naturalmente estressamos, fazemos neuroses. A maioria de nós aqui é portadora de neurose, talvez sem saber. Por exemplo, quando nós vemos no banheiro o tapete com a ponta virada, e nós chegamos com o pé e desviramos, é neurose. E nós dizemos, eu não aguento um tapete com a ponta virada. Quando nós vemos um quadro torto e vamos consertar, chama-se neurose de geometria. Gostamos de ver tudo certo. Quantas vezes o marido está procurando a chave do carro que está na mão dele? Neurose. As mulheres têm uma neurose ancestral, nunca chegam no horário, com exceção, naturalmente são pequenos transtornos neuróticos. A neurose é tão natural que nós temos processos neuróticos sem darmos conta. É provável que aqui dentro alguém contou quantas lâmpadas acesas estão no auditório. É neurose, porque contou para nada, mas a pessoa conta. E outro deve ter contado quantas lâmpadas apagadas tem aqui no auditório. Outros dirão, eu não uso espelho rachado, espelho quebrado dá azar, neurose. Não passo por debaixo de escada, principalmente moça solteira, porque não casa, neurose. Então as nossas neuroses fazem parte da nossa vida. E na atualidade, as doenças mentais, os transtornos psicológicos, os desvios de comportamento fazem parte do nosso dia a dia. Só que os pobres continuam na fila do INPS para tomar choque elétrico, para internar em determinadas masmorras que ainda existem. E os ricos não. Os ricos agora vão para o spa, não só para emagrecer, mas também para consertar um pouco a cabeça. Há tempos atrás, uma amiga minha que é muito rica e era muito neurótica, ela me disse, Edivaldo, qual é o melhor spa do Brasil? Eu lhe disse, eu ainda não estive em nenhum, nem por necessidades mentais, nem por necessidades de emagrecimento. Ela disse, que lhe parece eu internar-me num spa para emagrecer 400 gramas? Olha que esse povo tem ideia, 400 gramas. E também fazer um trabalho de desintoxicação mental. Eu disse, é uma maravilha, mas a senhora podia levar o Evangelho segundo o Espiritismo para desintoxicar a alma. Ela sorriu, e eu estava falando de uma visão agora otimista, porque apesar dos avanços da ciência psiquiátrica, ainda existem nos sanatórios, ainda existem nas clínicas de psiquiatria, muitos doentes, rotulados de esquizofrênicos, e que, no entanto, não são portadores de loucura. Coube a Allan Kardec, o grande psicoterapeuta da humanidade, estabelecer no capítulo número 23 do Livro dos Médiuns, que os hospitais estão abarrotados de doentes mentais, mas nem toda loucura é loucura. Na raiz de muita loucura, acentuava Allan Kardec, existe um problema de alta gravidade, que é a obsessão. A obsessão é um transtorno de comportamento emocional. Obsessão simples é um transtorno de comportamento moral. Obsessão por fascinação é um transtorno profundo de psicose, esquizofrenia, obsessão por subjugação. Mas não é Allan Kardec o autor da tese das obsessões. Se nós remontarmos ao Evangelho de Jesus, é esse extraordinário psicoterapeuta quem nos fala da interferência dos espíritos em nossas vidas, particularmente daqueles espíritos maus, perversos, doentes, ignorantes e perturbadores.
Jesus, na opinião da maior psicoterapeuta desse século, a doutora Hannah Wolff, alemã, foi o maior psicoterapeuta da humanidade, porque ele penetrava na raiz da enfermidade e conseguia erradicá-la com a suave presença do seu ser, com a doçura da sua voz. E ela tem muitas razões. Se nós examinarmos o Evangelho, nós iremos ver um dia Jesus entrando numa sinagoga. Era um dia de sábado. Ele foi ao culto da religião vigente, mas percebeu que uma mulher andava de lá para cá. Era uma mulher corcunda, uma mulher muito aflita, o semblante marcado pelo padecimento. Jesus foi tomado de compaixão e chamou a mulher, passou-lhe a mão na corcova e expulsou o espírito que a atormentava, que a havia vergado. A mulher recuperou-se e ele lhe disse: agora vai em paz. Mas o sacerdote invejoso, não tendo o mesmo valor de Jesus, volta-se para ele e repreende-o. Não sabes tu que hoje é o sábado? 7 dias tem a semana, e tu eleges o sábado para curar? E Jesus, percebendo o hipócrita, fala-lhe com autoridade: hipócrita, se o teu jumento, se o teu animal cair no poço, mesmo que seja no dia de sábado, tu irás tirá-lo. Então esta mulher, por acaso, não é filha de Abraão, que é portadora desta doença faz 38 anos? Será que ela não merece a misericórdia do Pai? Vai, mulher, e não te preocupes. Jesus havia realizado a cura de uma obsessão física, porque os espíritos podem interferir em nosso comportamento orgânico, transmitirem-nos enfermidades fisiológicas, paralisias, tuberculose aparente, processos degenerativos de erupções cutâneas, pela intoxicação fluídica. E Jesus, retirando aquele espírito dela, permitiu que ela se recuperasse. Mais tarde, narra o Evangelho, ele foi à cidade de Gadara, uma cidade que ficava do outro lado do lago de Genezaré, do lado de cá, Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta, do outro lado, a Decápolis, as 10 cidades gregas. Jesus olhava para aquele povo gentil e sentiu uma profunda ternura. Certo dia chamou os seus, atravessou o mar, subiu a montanha e antes de chegar a Gadara, atravessando o cemitério abandonado, um homem saiu de uma sepultura aberta e começou a gritar: Jesus de Nazaré, o que é que tens tu contra nós? O diálogo é de uma beleza comovedora. Jesus olha para aquele homem louco, esquizofrênico, e pergunta-lhe: quem és tu? Segunda pessoa do singular. E você responde: nós, segunda do plural, somos legião, porque nós somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Mas não nos mandes para o Hades, região de sofrimento na acepção grega. Manda-nos pelo menos para os porcos que aí estão pastando. E Jesus, tomado de profunda compaixão pelo doente e pelos espíritos doentes, ele disse com energia: legião, eu te ordeno, sai dele. O jovem começou a ter uma convulsão como epiléptica, caiu no chão, começou a babar e os porcos debandaram. Ele se recuperou e, perfeitamente lúcido, aproximou-se de Jesus e perguntou: e agora, que queres que eu faça? Jesus lhe disse: vai e apresenta-te, para que eles saibam do poder daquele que vem em nome de Deus. É claro que os espíritos não tomaram os porcos, mas por serem espíritos muito atrasados, quando se deslindaram dos fluidos animais do homem, produziram uma vibração tão terrível que os porcos estouraram e caíram no mar. Aí está Jesus curando obsidiados. Todos nós nos recordamos
da primeira sessão espírita que foi realizada por Jesus no Monte Tabor. É no Monte Tabor que nós iremos encontrar o momento culminante das comunicações espirituais, quando ele, acompanhado por Pedro, Tiago e João, ali chega à montanha e ele começa a orar, ergue-se do chão, banhado de claridades divinas, e apresenta-se-lhe Moisés e Elias, que já eram mortos. O primeiro, Moisés, o legislador do povo hebreu, e Elias, o grande profeta, apresentam-se e dialogam com ele em corpo espiritual, enquanto os discípulos acompanham emocionados esta maravilhosa sessão de materialização luminosa. Quando termina, Pedro lhe diz: Senhor, façamos aqui 4 barracas para ficarmos na contemplação divina. E ele responde: não, Simão, é necessário descer para atender as criaturas humanas. E descem do Tabor. Quando eles chegam à planície do Esdrelon, um pai aflito acerca-se-lhe e pede com lágrimas: tem piedade do meu filho, pois que um espírito imundo toma-o, faz que ele entre em convulsão, até babar sangue, e ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos conseguiram. Jesus olhou para o rapaz, ele estava na convulsão epiléptica, aproximou-se dele e, penetrando naquele mundo espiritual, disse: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno, sai dele. O jovem desmaiou. Quando abriu os olhos, deteve-se deslumbrado diante da luz misericordiosa do olhar de Jesus, que o devolveu ao seu pai. Os discípulos, enciumados, perguntaram-lhe: mestre, por que tu conseguiste e nós não conseguimos? A resposta de Jesus é uma resposta espírita. Ele diz: porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Para esta classe, o que equivale dizer que há espíritos de outras classes. De acordo com o seu potencial, a terapia é especializada. 19 séculos depois, Allan Kardec faria a classificação dos espíritos, desde os mais primitivos até os anjos, arcanjos, os querubins, as potestades. Mas aquela classe exigia energia, autoridade moral, jejum moral, oração da ação, que são os requisitos fundamentais para imporem respeito aos espíritos perturbadores. O Evangelho ressuma de fenômenos mediúnicos de obsessão, mas foi Allan Kardec, através da ciência espírita, que encontrou esse mundo espiritual e explicou que na raiz de muitas enfermidades, graças à lei de causa e efeito, existem as interferências perturbadoras de entidades perversas. Foi o Espiritismo que nos veio trazer a psicoterapia para a manutenção